Olá, eu sou a Jay e você está ouvindo ao podcast Mães pela Graça. Esta é a série Fé Cotidiana, encontrando Deus na rotina da maternidade. Um convite para ver o cotidiano da maternidade como solo sagrado de santificação. Olá, querida Mãe pela Graça, seja muito bem-vinda ao episódio 152 deste podcast. E este é o 6º episódio da série Fé Cotidiana. Nessa série a gente está conversando sobre coisas que fazem parte aí da nossa rotina da maternidade e como essas pequenas disciplinas também são espirituais e nos ajudam no nosso crescimento espiritual, nos moldam, nos santificam e, como eu falo sempre na abertura, se tornam solo sagrado de santificação. E o tema de hoje, queridas, é brincar. Algo que parece tão bobo, talvez para nós adultas, mas que é muito sério para os nossos filhos. E vamos falar sobre como esse descer ao chão e entrar no mundo dos nossos filhos, deixando de lado o celular, as distrações, é algo sim que nos convida à presença, a estarmos com os nossos filhos de forma intencional, de forma que realmente gera conexão com as nossas crianças. E também nos ajuda na nossa conexão com o Senhor. E eu vou te provar isso durante a nossa conversa de hoje aqui. E a verdade é que, para muitas de nós, esse brincar com os filhos parece ser muito difícil. É realmente um desafio para muitas de nós. Porque a gente vive num mundo muito acelerado, a gente tem realmente muita coisa para fazer. Nós, mães, sempre temos coisas que a gente precisa fazer. A nossa lista de tarefas nunca termina. Isso é a realidade da vida de uma mãe, né? Enquanto a gente tá ali terminando uma coisa, a gente já tá pensando na próxima que tem que fazer, e daí se a gente conseguiu, tipo, terminar aquilo que a gente estava fazendo, a gente já tá pensando o que eu posso fazer agora para adiantar para o próximo momento aqui do nosso dia ou para o dia de amanhã, e a nossa lista não acaba. E aí, a gente pode sempre pensar que o brincar com os nossos filhos não é, de fato, algo que precisa estar ali na nossa lista. A gente pode sentir, muitas vezes, que não é tão importante. Ou a gente acha que não tem tempo para fazer isso porque a nossa lista, de fato, tem outras coisas. Mas eu acredito que brincar com os nossos filhos precisa, sim, fazer parte da nossa lista de afazeres, digamos assim. E calma, eu não estou dizendo que você precisa brincar por horas a fio, o tempo todo com a sua criança, que você não vai ensinar o seu filho a brincar sozinho, não é isso que eu estou falando. Também não estou nem dizendo que você precisa todos os dias sentar e brincar com a sua criança. Mas a ludicidade na nossa convivência com os nossos filhos precisa existir. E sim, entrar no mundinho deles é algo que precisa entrar na nossa lista de afazeres. Quantas vezes por dia você deve ouvir: mamãe, brinca comigo. Mamãe, olha isso. Mamãe, vem aqui. Mamãe, você vai sentar aqui do meu lado? A gente responde geralmente o quê? Ah, tá, já vou. Espera só um pouquinho, mamãe já vai. Será que esse já vou chega? Ou esse espera um pouquinho, ele chega de fato? Aqui já aconteceu tantas vezes que eu falei: aham, já vou, já vou, já vou, já vou. E daí a criança acabou indo fazer outra coisa e eu pensei: ah, tá bom, não preciso mais ir. Porque a criança, né, se distraiu com outra coisa, eu não preciso ir lá. E aí, o estar presente com os nossos filhos vai se tornando cada vez mais raro, porque nós estamos sempre ocupadas. E o que Deus nos chama a fazer com as nossas rotinas também inclui parar,
certas coisas em alguns momentos. Até lá em Eclesiastes 3:1 a gente lê que tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu, tem tempo de lavar a louça, tem tempo de descansar, a gente vai falar sobre isso ainda aqui nessa série, tem tempo de acordar, tem tempo de brincar também com os nossos filhos. Precisa haver um tempo para a gente sentar no chão, rir, entrar no mundinho deles, e esse tempo é muito mais sagrado do que talvez a gente imagina. Quando a gente pensa em coisas sagradas, disciplinas espirituais, a gente logo lembra do quê? Oração, leitura da palavra, jejum. E como eu falei lá no nosso episódio de introdução dessa série, são coisas fundamentais na nossa jornada, são práticas que a gente não deve abandonar. Mas a realidade é que qualquer prática que nos ajuda a estar com Deus, a estar presente na presença do Senhor, diante de Deus, é sim uma disciplina espiritual. E o brincar pode ser isso também. Lá em Marcos 10:14, Jesus diz: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Jesus não estava muito apressado para acolher as crianças. Ele tinha, sim, uma agenda, né? Ele tinha muitos compromissos para realizar. Pensem que o ministério público de Jesus durou 3 anos. E ele fez muita coisa nesses 3 anos. E quando a gente olha para ele, parando tudo, né? Exortando os discípulos para abraçar as crianças, pegar no colo, olhar nos olhos, a gente percebe que estar com as crianças também é um reflexo do coração de Cristo. A gente fala tanto que quer fazer o que Jesus faria, mas a gente precisa lembrar do que Jesus já fez e olhar para a vida dele, para o exemplo dele, da forma que ele caminhou, e então imitar. Fazer aquilo, usar isso realmente como um modelo, um guia para a nossa prática. E quando a gente vê o que Jesus fez com as crianças, Jesus as acolheu, Jesus as abraçou, Jesus parou o que estava fazendo para fazer aquilo que na cultura da época nem era aceitável, que é parar a conversa ali dos adultos para colocar essas crianças na roda, dar atenção e acolhê-las de verdade. Então, quando eu paro a minha agenda e dou espaço para esse acolhimento das crianças no meu coração, na minha rotina, e não simplesmente ficar dizendo eternamente, já vou, só mais um pouquinho. Quando eu me sento no chão com os meus filhos, quando eu rio junto, quando eu construo algo ali com o Lego, com os blocos, faço cócegas nas minhas crianças, né? Quando eu realmente estou presente sem distrações, eu não estou apenas passando tempo. Eu estou praticando aquilo que Cristo praticou, aquilo que Cristo me mostrou. E estou praticando a disciplina da presença, de estar presente naquele momento. Eu estou dizendo para o meu filho, você importa. O seu mundo é valioso. Aquilo que você gosta é do meu interesse. Eu quero saber do que você gosta de brincar, como você faz. Isso é tão valioso para as nossas crianças. Dizer para eles, eu quero estar aqui. Você é bem-vindo na minha vida. E eu desejo parar o que eu estava fazendo para te dar essa atenção de corpo e alma. Isso, queridas, exige entrega. Exige a nossa atenção plena. E exige que a gente abra mão um pouquinho do controle, né, da nossa agenda, daquilo que a gente acha mais importante, de novo, confiando mais no Senhor, para que Ele supra as necessidades ali ao redor de nós, para que a gente possa, de fato, praticar esse momento de... E vamos de leitura do devocional Fé Cotidiana, que está pertíssimo de estar disponível para vocês. Um dos textos que eu escrevi é sobre justamente esse momento, né? A gente vai ter textos sobre todas as disciplinas que a gente está falando aqui nesses episódios, e um deles é, sim, sobre isso que eu estou falando, né? E esse texto é o seguinte, eu vou ler para vocês agora. Presença que gera frutos. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês.
Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. É necessário que permaneça na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15, 4, 5. Mãe, brinca comigo? É uma frase que ouço com muita frequência. Certa vez, atendendo ao pedido, me sentei à mesa com uma grande caixa de Lego aberta. Um dos meninos ficou ao meu lado montando algo comigo. Depois de alguns minutos pensei, agora que estão calmos e entretidos, vou aproveitar para ir até a lavanderia. Mas ao me preparar para levantar, o outro protestou. Mãe, você só montou com ele. E eu? Ele estava certo. Voltei, sentei-me ao lado dele e começamos a criar algo juntos. Logo a caçulinha anunciou, depois sou eu. E assim, meu plano de adiantar o serviço com as roupas foi cancelado. Vivemos em um tempo em que estar presente parece cada vez mais raro. O corpo está ali, mas a mente está no trabalho, no celular ou nas preocupações da vida. Nossos filhos, porém, percebem quando nossa presença é apenas física e quando estamos realmente conectadas. Eles não desejam apenas companhia, mas conexão. O chamado de Jesus para permanecer nele nos lembra que a vida verdadeira não acontece na pressa ou na distração, mas na permanência, no ficar mais um pouco e no desejo de nos conectarmos com quem amamos. Estar presente com os filhos pode ser, de certa forma, um reflexo dessa permanência em Cristo. Assim como a videira nutre os ramos, nossa presença dá segurança, amor e sentido para eles. Quando nos fazemos verdadeiramente disponíveis, cultivamos um espaço onde o coração deles pode florescer. Não que a nossa presença seja comparável ao que Jesus faz em nós. A dele é perfeita e constante, mas a nossa pode ser intencional. Decidir que, mesmo em meio às tarefas, haverá momentos em que desligamos as distrações para simplesmente estar. E é nesses momentos que vínculos profundos são construídos. Permanecer em Cristo também gera em nós, mães, os frutos que nos ajudam a permanecer um pouco mais com os filhos. A paciência, o amor e a alegria que eles precisam ver em nós não vêm do nosso esforço, mas da seiva que flui da videira verdadeira, Jesus. Quando escolho estar conectada a Ele, minha presença como mãe ganha novo sentido, deixa de ser obrigação e se torna fruto do amor que recebo dele. A nossa presença em Cristo gera frutos em nós. E a nossa presença com os nossos filhos gera frutos neles também. Então vamos conversar um pouquinho mais aqui sobre o que esse brincar gera, né? O que acontece quando brincamos? O que acontece nesse espaço sagrado do brincar? Para a criança, o que acontece na criança? A criança se sente vista e amada, se sente suprida de algo ali que ela precisa. Ela aprende que ela tem valor, que o que ela diz importa, que o que ela gosta é do nosso interesse, que a sua imaginação tem importância. Ela percebe que pode confiar em nós quando a gente diz que já vai, a gente realmente vai. Ela recebe segurança emocional e ela, por desejar muito estar com a gente, se diverte como nunca, porque ela realmente está brincando com a pessoa favorita dela. E para nós, mães, o que o brincar com os nossos filhos gera em nós? Quais são esses frutos que podem ser gerados com o brincar? O fruto da
presença atenta. Nós somos lembradas de que o agora é precioso e que existe tempo para cada coisa e que agora, neste momento, brincar com os nossos filhos tem importância. Nós somos treinadas nessa disciplina da presença, que é algo tão difícil para nós hoje em dia. Então, como que eu vou me tornar menos distraída? Como que eu consigo largar o vício do celular? Como que eu me torno menos ansiosa? A disciplina do imitar a Cristo brincando com os seus filhos pode te ajudar. Esse brincar também nos liberta, mesmo que por poucos minutos, da tirania da produtividade. A gente consegue entender que a gente não precisa sempre estar produzindo algo para fora, mostrando algo para alguém. Apesar de que eu acho que enquanto a gente está brincando, né? Acho que por tudo que a gente já falou aqui, a gente está sim sendo produtiva, né? Mas a gente não precisa achar que é somente enquanto a gente está conseguindo visualizar um resultado, né? Com algo material ali. Então a gente é liberta dessa tirania do faça mais. E quando eu brinco com os meus filhos, eu também sou treinada na humildade. Eu decido descer do trono da urgência, de pensar que aquilo que é urgente, que precisa ser feito agora, porque eu decidi que essa louça precisa ser lavada agora, porque eu decidi que se eu não dobrar essa roupa agora, o meu dia não vai mais andar, que tudo é tão urgente. Eu desço desse trono da urgência, do eu, para me tornar mais humilde, entender que eu posso sim descer do meu trono e sentar-me ao lado do meu filho. E ali Jesus está no trono. Lembrando que eu não tenho lugar nesse trono, mas sim o Senhor. E eu sei que talvez você está pensando aí, né? Mas existem coisas que eu preciso fazer. Eu não posso deixar de fazer as outras coisas. É claro, querida. Todas nós temos coisas que sim precisam ser feitas. E não é isso que eu estou propondo para você, que você deixe a sua casa de pernas para o ar para ficar o dia inteiro brincando com a sua criança. Não é isso. Mas a gente precisa sim pensar de forma prática em como a gente pode incorporar essa disciplina da presença com os nossos filhos através da brincadeira. E a gente pode pensar juntas aqui em algumas coisas práticas que a gente pode fazer pelos nossos filhos nesse sentido, né? A primeira coisa, gente, que eu acho que é importante a gente lembrar é largar o celular, sabe? É realmente no momento que eu escolho gastar aquele tempo de 15 minutos em que eu vou estar ali brincando com a minha criança, eu deixar o meu celular na cozinha, ir lá no quarto, ir lá na sala, brincar de alguma coisa com o meu filho de verdade, sabe? Sem me distrair e não pensar assim, agora meu filho ficou quieto, olhou para outro canto, agora eu posso olhar o meu celular. Deixa o celular longe, interaja, se conecte de verdade com seu filho. Brinca de esconde-esconde um pouco com as suas crianças. Eu não sou a mãe da brincadeira, sabe, gente? Pode parecer nesse episódio que eu não sou. Eu sou mãe que gosta de fazer atividade com os filhos, né? E eu também gosto de chamar eles para participar, né, das coisas que eu tô fazendo. Eu acho que isso também é muito importante, tem muito valor. Mas é um esforço para mim, né? E é incrível ver, assim, no dia que eu falo, vamos brincar de esconde-esconde? Aqui em casa, a gente começa, né? Um se esconde, eu vou procurar, daí depois a gente reveza. Eles ficam radiantes. Eles ficam assim, nossa, como se tivessem ganhado o maior presente do mundo. Quando a gente simplesmente vai e brinca de pega-pega, de esconde-esconde, dessas coisas que as crianças gostam de fazer. Ai, a gente vai sentar e colorir agora, né? Talvez você não seja a mãe do esconde-esconde, do pega-pega. Senta para colorir um pouquinho, né? Vamos construir algo juntos. Realmente entrar um pouquinho no mundo da criança. E, gente, muitas vezes a criança só quer que você fique ali do lado, olhando ela brincar. Isso também acontece. E tá tudo bem. Deixa a criança fazer o que ela tá fazendo, é o mundinho dela, é o momento dela, em que ela quer coordenar alguma coisa, sabe? E um ponto muito interessante é que
existem idades específicas em que você pode sentir que você está sempre numa luta de poder com o seu filho, em que a criança quer ter aquela autonomia, né? Quer ter quer ter a última palavra nas interações ali, e esses momentos são desafiadores, né? Que a gente precisa realmente ensinar, guiar, ensinar obediência e tudo mais. E sabe algo interessante que eu notei? É que no momento da brincadeira, eu posso abrir mão de ser a autoridade na brincadeira, entende? Porque ali ele pode sim decidir como vai ser, decidir onde que vai a peça tal, decidir quem vai primeiro, porque a gente está brincando. E ele meio que usufrui desse desejo, né, de ter o poder que faz parte do desenvolvimento neurológico do ser humano, de liderar alguma coisa naquele momento lúdico. E a gente vai dando essas oportunidades. E sabe que eu comecei a notar que esses momentos de brincadeira suprem parte desse desejo deles. E que em outros momentos que eu preciso, sim, falar a última palavra e eles precisam me obedecer, eles se tornam muito mais maleáveis, porque estão conectados comigo, né? Porque a gente gastou um tempo brincando, mas também porque eles já tiveram a oportunidade de liderar. Então vejam só, né, que benefícios. Esse aí é um benefício neurológico ali para sua criança, né, para o desenvolvimento dela. Muito bom, gente, a gente poder perceber essas coisas, né? São oportunidades tão ricas na nossa convivência familiar. E para quem tem filhos mais velhos, até para os adolescentes, né? Brincar, entre aspas, com eles significa de alguma forma entrar no mundo deles, ouvir a música que eles gostam, assistir a série que eles gostam do lado deles. Se eles jogam videogame, tentar jogar junto com eles, né? Eu tô falando com as crianças mais velhas aqui. Isso tudo é uma construção dessa conexão, desse interesse, desse ver o quanto o filho importa. Porque o ponto principal não é a brincadeira em si, ou a atividade em si, mas sim estar presente, ficar com os nossos filhos mais um pouquinho. E talvez a maior dificuldade que a gente encontra nesse processo todo de praticar essa disciplina são os nossos desafios internos. A gente tem algumas barreiras internas que a gente precisa reconhecer. Uma delas é a culpa, porque a gente sente que nunca é suficiente. Que, tá, 15 minutos, mas a minha criança sempre quer mais, então eu não sou suficiente. Eu preciso fazer as outras coisas. Se eu estou aqui sentada brincando, eu estou faltando em outro lugar. Então, a gente vai se sentindo culpada por não suprir de forma perfeita. Outra barreira interna é a pressa, né? A gente está sempre com pressa, e é uma pressa na alma às vezes, sabe? A gente sempre está querendo ir para a próxima atividade, né? A nossa pressa acaba sendo um bloqueio. Também a autocobrança, né? A gente quer ser a mãe perfeita. Então, se eu vou ter um momento de brincar com o meu filho, eu preciso que esse momento seja perfeito, né? E aí a gente se lembra das verdades que a gente já conhece através da graça de Jesus, de que não sou eu a rainha dessa casa, não sou eu a supridora de todas as coisas, que eu não estou no controle, que eu posso iniciar os momentos de brincar aberta para aquilo que vai acontecer, sem uma agenda específica, mas simplesmente com a minha presença. E lembrar que quer comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Está lá em 1 Coríntios 10:31. A brincadeira também é para a glória de Deus, não para a glória de mim, não para a glória do meu filho. Não precisa ser perfeito, não precisa suprir exatamente aquilo que eu achei que ia suprir, mas precisa ser feito para a glória de Deus. Talvez ali no momento de brincar acontece algo que você não queria. Começaram a brigar e você fala, tá vendo? Fui sentar aqui, só me estressei. Mas não é para você, não é para sua calma, é para a glória de Deus. Embora a gente tenha falado aqui de frutos que a gente vai colher tanto para as crianças quanto para você, através dessa disciplina da presença no brincar, a gente tem que lembrar que é para a glória de Deus. E sabe o que glorifica a Deus? Uma família que o busca e que está caminhando na trilha da santificação.
Então, quando eu olho para o brincar dessa forma, eu logo percebo que brincar também me santifica. Ele me ensina paciência, ele me ensina humildade, como eu falei antes, atenção plena. Eu estou sendo santificada. Então, se eu estou precisando exercer a paciência de forma específica nesse momento que eu escolhi brincar, glória a Deus, o Senhor está me santificando e isso glorifica o Senhor. É um treino para a eternidade, queridas, porque quando o Senhor voltar, a gente não vai mais viver numa vida de pressa, de notificação e de culpa. A gente simplesmente vai estar na presença do Senhor. Presença plena de Deus, alegria completa, simplesmente estar, louvando a Deus, glorificando a Ele. E esse momento de brincar pode ser um treino para isso. Então, fique mais um pouco no chão com as suas crianças. Escolha brincar. Escolha momentos da semana que você vai separar para estar com os seus filhos, praticando a presença, praticando a paciência, praticando a humildade. Não ouça esse episódio pensando, tá, mas eu não consigo, eu não tenho tempo. Não se trata de fazer muito, mas de oferecer aquilo que você tem. O que você tem nesse dia, nessa semana, para oferecer de tempo para suas crianças? Ofereça isso, esse tempo, sem distração. É o descer ao chão, estar com seus filhos, sair do trono da urgência, dar a eles a sua presença e experimentar nesse processo a presença de Deus. Então eu te desafio, querida, nessa semana, escolhe um momento para brincar com seu filho, sem o celular, sem a pressa, só a sua presença e a presença do Senhor. Faça uma oração silenciosa ali enquanto você está brincando. Senhor, eu tô aqui. Eu tô aqui com o meu filho e eu estou aqui com o Senhor. Me santifica nesse momento. Me ajuda a entender a importância desse momento como solo sagrado de santificação. Me ajuda a entender que isso aqui não é perda de tempo, mas é um caminho de crescimento, de santificação e de maturidade espiritual para mim. Que nessa semana você possa aplicar isso que você ouviu aqui e colher frutos lindos no seu relacionamento com seus filhos e também no seu relacionamento com o Senhor. Como sempre, minha querida, é uma bênção saber de que forma os episódios estão chegando aí nos seus ouvidos e no seu coração. Então me conta, deixa um comentário aqui ou lá no Instagram, me manda uma mensagem. É sempre muito, muito gostoso ouvir de vocês. Na semana que vem eu volto com mais um episódio da nossa série Fé Cotidiana. Que o Senhor abençoe muito a sua semana e até mais.